Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando para você um comentário bíblico. E estamos no 10º livro do Antigo Testamento, que é o livro de 2 Samuel, capítulo de número 8. O livro de 2 Samuel possui 24 capítulos, 695 versos. Capítulo 8 marca as vitórias de Davi sobre várias nações. Nós vemos o capítulo 1 a 10, a ascensão de Davi. Davi torna-se rei em Judá, no capítulo de número 2. Depois, no capítulo 5, torna rei-se de toda a terra Israel. Depois, toma Jerusalém dos Jebuseus. Nós vamos ver, traz a arca do Senhor. Nós temos o grande concerto de Deus com ele no capítulo 7. E agora várias vitórias de Davi. Diz a Bíblia assim: sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg, Amá, da mão dos filisteus. Então, Davi está tendo vitórias, já tinha tido paz, Deus já tinha dado um tempo de paz ao reinado de Davi, mas depois disso ainda Davi fere os filisteus e subjuga e toma Meteg Amá, que é a metrópole da mão dos filisteus, é uma das maiores cidades. Meteg quer dizer Amá, uma cidade grande, que ele tomou da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar. Quer dizer, 2 cordéis Davi matava, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Então quer dizer que os mais altos foram mortos. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Davi procurou refúgio com o rei de Moabe, mas agora os moabitas, ele também os subjuga, e eles ficaram trazendo presentes a Davi. Feriu também a Davi a Hadadezer, filho de Reobote, rei de Zoba, indo ele virar a sua mão para o rio do Eufrates. Então, até o norte Davi vai ferindo. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Olha que despojo Davi tomou. E Davi já retou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros para ele. E vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zoba. Porém, Davi feriu os sírios, 22.000 homens. Tentaram ajudar os sírios, mas Davi os feriu. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Note, Davi conquistou Moabe, que fica da além do Jordão. Davi conquistou os filisteus, que fica a oeste da onde Davi estava. Davi então conquistou o leste, o oeste, agora conquista o norte também, e subjuga até a cidade de Damasco. E eles ficaram trazendo presente, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Verso 7 do capítulo 8. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Então, Davi não só está tomando o despojo, Davi está se enriquecendo, tomou todos os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze, de Beta e de Berotai, cidades de Hadadezer. Então Davi vai tomar muito metal precioso, ouro, bronze, todo esse metal, e trouxe. Ouvindo então Toi, rei de Ramate, que Davi ferira todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi.
Então, esse rei Hadadezer sempre estava atacando o rei de Toi, né, que afetava ele, e a sua mão trazia vasos de prata, vasos de ouro e vasos de bronze. Davi vai enriquecer muito. Davi, né, parte da riqueza que Salomão obtém é tudo de Davi, de todo o ouro, bronze que ele conquista. Davi diz que se tornou um dos reis bem ricos, bem poderosos. Salomão foi um dos reis mais ricos, mas Davi já tinha conquistado muita coisa para ele. Olha, trazia vasos de prata, vasos de ouro, vasos de bronze, tudo isso nós estamos vendo o que ele trazia, né? Jorão, o nome Jorão, um dos reis vai se chamar Jorão, filho de Toi aqui. Esse Jorão quer dizer Jeová é exaltado, Jeová é exaltado. Então, continuando o verso 11, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado, de todas as nações que sujeitaram. Então, todo o ouro, toda a prata, todo o bronze, Davi vai consagrar ao Senhor e mais tarde será usado para a casa de Deus. Da Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Ameleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobote, rei de Zorboa. Tudo isso Davi consagrou ao Senhor. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, a 18.000. Vale do Sal, Davi feriu os sírios, né, nesse Vale do Sal, que era o vale onde eles batalhavam, e acredito que é perto do Mar Morto. Depois de ferir ele, a saber, a 18.000, e pôs guarnições em Edom, e todo Edom pôs guarnição, e todos os edomitas, até os edomitas, ficaram servos de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Então, Davi se torna bem poderoso, não é? Bem poderoso Davi, então, se torna entre todos esses homens. Continuando, reinou, pois, Davi sobre Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Não só reinava, julgava, fazia justiça. E Joabe, filho de Zerua, era sobre seu exército. E Josafá, filho de Eliude, era cronista. Então, Josafá que anota. Pode ser que Josafá também é um dos escritores do livro de 2 Samuel, que está anotando o que se passa. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Davi tinha 2 sacerdotes, Zadok e Aimeleque, eram sacerdotes. E Seraías, escrivão, tinha cronista, tinha escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e os peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. Davi tinha vários filhos, todos eles se tornaram príncipes, não é? Que ele teve com suas mulheres e com suas concubinas. Nós temos aqui uma lista de todos os filhos de Davi, não é? Então nós temos Absalão, Samá, Sobabe, Natã, Salomão, Quileabe, Adonias, Cefatias, Itreão, Aminon, Tamar, que é irmã de 9, uma da irmã de 9 filhos de Davi, outros filhos. Então, todos esses eram filhos de Davi, todos príncipes em Israel. Quer dizer, o homem se fortificou, o homem se tornou poderoso, e a Bíblia diz porque o Senhor era com ele. Vamos entrar para o capítulo 9. Capítulo 9, Davi vai lembrar aquele aliança que ele fez com Jonatas, de fazer beneficência. Houve 3 alianças de Davi com Jonatas. Uma logo no capítulo 18 de 1 Samuel, depois outra aliança que Jonatas faz com ele, quando Davi escapava da ira de Saul, e prometeram beneficência. E agora Davi vai cumprir. Olha só, capítulo 9. E disse Davi:
há alguém que ficasse da casa de Saul. Muita gente pensou que Davi talvez queria vingar, mas o que eles não esperavam é o que Davi vai falar, para que ele faça bem por amor de Jonatas, por causa da aliança que havia com Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram para que viesse a Davi. Quando Davi quis saber, mandaram chamar Ziba, não é? E ele disse: és tu Ziba? O rei disse-lhe, o rei, és tu Ziba? E disse: servo teu. E disse o rei: não há algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Olha, beneficência de Deus. Davi é um homem benigno, justo, não é? Fez uma aliança com Jonatas e agora quer cumprir. Então disse Ziba ao rei: ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. A história de Mefibosete, como ele ficou aleijado, foi logo que chegou as novas acerca de Saul e Jonatas, da morte. A criada tentou fugir com ele, caiu e deixou ele aleijado. Isso se encontra em 2 Samuel 4:4, e ele ficou coxo de ambos os pés. Naquela época o menino tinha 5 anos, agora passaram-se anos, já é um jovem, inclusive Mefibosete chega até a casar, não é? Já passou da sua idade. E disse o rei, ainda ele é aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar. Esse nome Lodebar significa lugar que não há pasto. Filho de Amiel. Amiel, meu parente, é Deus. Na casa de Maquir, que significa vendido, não é? Então mandou o rei a Davi, tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Trouxe então a Mefibosete, verso 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou. A razão que Mefibosete se prostra, ele acha, e ele cresceu pensando que Davi é inimigo da casa de Saul e vai eliminar ele. Então, Mefibosete já chegou, se prostrou com medo e disse Davi: Mefibosete, e ele diz: eis aqui teu servo. Disse-lhe Davi: não temas. Note que Mefibosete estava com medo. Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. Mefibosete não tinha a menor ideia da aliança que havia entre Davi e Jonatas. É Davi que conta a ele: eu usarei de beneficência por causa da aliança e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Olha a beneficência de Davi, não é? Eu vou restituir tudo e você vai comer pão à minha mesa. Diz que essa beneficência, essa aliança, é a mesma e ela aponta para o que Cristo fez por nós. Assim como Jonatas morreu, Cristo também morreu, mas fez uma aliança com Deus e agora nós podemos chegar à presença de Deus Pai e comer o pão de Deus, o pão da ceia, não é? Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha como Mefibosete se considerava um cão morto. Mefibosete considerava que, assim como Saul perseguiu a Davi, que Davi, e houve no capítulo 3, verso 1, diz que houve longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mefibosete se considerava um cão morto, por isso que ele se prostra. Ele jamais esperava a beneficência de Davi. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Ziba era uma família grande, não é? Tinha 15 filhos, 20 servos, muita gente para trabalhar na terra.
mas Mefibosete ficaria no palácio do rei. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Davi recebeu a Mefibosete como um dos seus filhos. Davi tratou Mefibosete como um dos seus filhos e disse que ele ficaria em Jerusalém. E tinha Mefibosete um filho pequeno, tá vendo? Mefibosete era até casado. Quando aconteceu o acidente com ele, ele tinha 5 anos de idade. Mas aqui, Mefibosete tinha um filho pequeno cujo nome era Mica. E todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Vale também dizer que Mefibosete, sendo filho de Jonatas, era sobrinho de Mical, a mulher de Davi. Não é? Afinal de contas, Davi tinha se casado com Mical. Então ele era sobrinho de Mical. E ele tinha um filho chamado Mica. Né? Mica quer dizer, ou Maica, quer dizer aquele que se parece com Deus, ou parecido com Deus. Né? Semelhante, se for Micael ou Mical, semelhante a Deus. Aqui não tem o el final, mas quer dizer semelhante. E todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Mas ele era tratado como um dos filhos do rei, se aceitava à mesa do rei, não importava que ele era coxo, quando ele chegava ali, ele estava diante do rei. É interessante que Davi, no capítulo 5, nós vemos que Davi, ele não aceitava cegos ou coxos à sua presença. Não é? Diz que a alma de Davi os aborrecia, capítulo 5, verso 8, mas ele aceitou Mefibosete na sua presença. Davi mostrou-se um homem misericordioso. Vamos agora para o capítulo 10. Davi derrota os amonitas e os sírios. Mais vitórias Davi. Até o capítulo 10, o Senhor é com Davi. Tudo que Davi faz está prosperando, abençoando. Aí depois no capítulo 11, quando ele peca, as coisas vão mudar. Mas agora vamos ainda no capítulo 10, nessa ascensão do rei Davi. Davi derrota os amonitas e os sírios. E aconteceu, depois disso, que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai, e vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Davi usou de beneficência. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon ao seu senhor Hanum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores. Porventura te enviou Davi os seus servos para reconhecer a cidade, para espiá-las e para transformá-la. Os conselheiros de Hanum inseriram um mal no coração dele contra Davi. Davi tinha usado de beneficência, mas eles falaram assim: então tomou Hanum os servos de Davi e lhe raspou metade da barba. Pegou, cortou metade da barba, era uma desonra, e lhe cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Né? Cortou metade da barba, cortou metade das vestes até as nádegas. Aqueles homens voltaram desonrados. Foram lá para consolá-lo e voltaram desonraram. O que, sabendo o que foi fazendo saber a Davi, esse enviou a encontrá-los. Davi, quando soube, enviou a encontrá-los, porque estavam esses homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Davi falou: fica em Jericó até que torne a crescer a barba. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios
de Bet-Reob e dos sírios de Zoba, 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca, 1.000 homens, e dos homens de Tob, 12.000 homens. Se prepararam um grande exército, porque sabia que Davi ia vingar o mal que eles fizeram aos seus mensageiros, seus enviados. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe e todo o exército de valentes. Davi chamou a Joabe, enviou todos, e saíram os filhos de Amon e ordenaram batalha à entrada da porta, mas os sírios de Zoba e Reobote e os homens de Tob e de Maca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe, que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou em linha contra os sírios. Olha a batalha, Joabe está praticamente em desvantagem, mas ele vai batalhar. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, o qual formou uma linha contra os filhos de Amon. Então foram formadas duas linhas de frente, uma com Joabe contra os sírios e outra com Abissai contra os filhos de Amon. E disse: se os filhos forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei a socorrer-te. Então foram batalhar nessas linhas de frente. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor então que bem parecer aos seus olhos. Essa é uma frase que repete desde 1 Samuel, capítulo 3, verso 18. O Senhor faça então como bem parecer aos seus olhos. Eles repetem isso diversas vezes. Mesmo no final do livro de Juízes, diz que cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Então, e a frase esforça-te é uma frase que vem lá do livro de Josué, de esforçar e confiar e ir adiante. Esforça-nos, esforcemos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. As suas batalhas eram batalhas em favor de Deus, em favor das cidades, do povo de Israel. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os sírios, e esses fugiram diante dele. Os sírios fugiram diante de Joabe. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram diante de Abissai. E entraram na cidade, e voltou Joabe dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. A vitória, expulsaram os sírios, filhos de Amon. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. Os sírios não vão deixar em paz, vão refazer. E enviou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam em outra banda do rio e vieram a Elam. E Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e veio a Elam. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram diante de Israel. Deus sempre fazia os inimigos de Israel fugir. Os sírios fugiram diante de Israel e Davi feriu dentre os sírios homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Que grande derrota essa foi para os sírios. Mais de 700 carros, 40.000 homens de cavalo. Também é o mesmo Zobaque, general do exército, feriu e ele morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram e temeram, e os sírios de socorrer mais os filhos de Amon. Fizeram paz, não era a batalha dos sírios, ao perder essa grande batalha contra Davi, porque Deus era com Davi, aí eles não fizeram mais acordo com os filhos de Amon, fizeram paz com os filhos de Israel. E a batalha vai continuar contra os filhos de Amon. Até aqui, Davi está indo bem,
ascensão, seu reino se firma, se fortalece, Deus é com Davi, mas agora vai acontecer o pior, não é? Capítulo 11, nós vamos voltar, Davi comete adultério e um homicídio, e aí começa a queda e o julgamento de Davi. Então, enquanto nós estamos andando com Deus, em sinceridade, Deus abençoa. Quando pecamos, vem as consequências do pecado, que é o que vai acontecer daqui em diante. Volte para assistir o próximo programa, o pecado de Davi e a morte de Urias. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado desse comentário. O capítulo 8 fala de várias vitórias. Capítulo 9, a bondade de Davi com Mefibosete. E a derrota dos amonitas e os sírios, vitória para Davi. Nós concluímos assim mais um programa. Cobrimos o capítulo 8, 9 e 10. Voltamos para cobrir o capítulo 11 e 12 no próximo programa. Que Deus te abençoe. Assine o nosso canal, mande para os seus amigos, familiares, para que eles também aprendam mais da palavra de Deus, se tem sido de bênção. Coloque o sinal de joinha, assine o alerta, não é? E continue estudando a Bíblia conosco. Nós vamos estudar toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Você terá um comentário bíblico. Claro que aqui o que nós falamos é uma visão, ideias, mas você sempre pode ler e pesquisar mais e aprender. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus vos abençoe. Deus vos abençoe grandemente. Amém e amém.